Fala galera, beleza? Vamos falar agora a respeito do assunto, Acordo de não persecução penal. Veja bem, trata-se de um instituto novo no nosso processo penal, Foi criado agora com a lei do pacote anticrime, ok? Está previsto no artigo 28A do nosso Código de Processo Penal. Veja bem, esse acordo de não persecução penal ele vem com as ideias, vem com as propostas semelhantes à da transação penal, que aplica no procedimento do Juizado Especial Criminal, bem como do SUSIS, da suspensão condicional do processo, que foi criado na lei dos Juizados Especiais Criminais, mas também aplica-se aos outros procedimentos, quando a pena mínima é igual ou inferior a 1 ano do crime. Ok, e a ideia desse acordo de não persecução penal é evitar que as pessoas, elas sofram todas as mazelas de um cárcere, todas as mazelas de um processo penal, todas as mazelas de a pessoa ser condenada criminalmente. Ora, existem alguns requisitos, Perceba que esse acordo de não persecução penal ele tem essa ideia também de uma justiça negociada, uma justiça penal negociada, na qual o Ministério Público vai propor e o réu ele vai dizer se aceita ou não aquelas propostas, vai ser algo negociado, ok? Então isso já é um caminho para um processo penal brasileiro em que você tem uma justiça penal negociada, ok? Esse não é o tema da gente discutir essa questão, o bônus, as mazelas de você ter uma justiça negociada no nosso país, beleza? Hoje a gente vai falar apenas do acordo de não persecução penal no que está na nossa lei. Ora, e esse acordo de não persecução penal exige alguns requisitos, Existem alguns requisitos que o Ministério Público tem que analisar, verificar para propor esse acordo de não persecução penal. Ora, primeiro requisito, é que aqueles autos não sejam um caso de arquivamento, porque se lembra-se que a gente vem com o inquérito policial concluiu, encaminha-se para o Ministério Público, e o Ministério Público, ao receber esses autos do inquérito policial, ele poderá oferecer a denúncia se houver justa causa, requisitar novas diligências, seria verificar que há uma necessidade de se buscar novas provas, ele poderá requerer o arquivamento e agora, não sendo caso de arquivamento, ele poderá também, a depender do crime, verificar uma hipótese do acordo de não persecução penal. Ora, então, não sendo hipótese de arquivamento, ele vai verificar agora o seguinte: se o crime tem a pena inferior a 4 anos, ok? Se o crime tem a pena inferior a 4 anos. Além disso, não pode ter ocorrido um crime que tenha havido uma violência, uma violência ou uma grave ameaça, ok? Contra a pessoa, beleza? Além disso, gente, o autor do crime, ele tem que confessar de forma circunstanciada, porque ele tem que confessar que praticou aquele crime de forma circunstanciada. Não pode ser um crime que envolve violência doméstica, certo? Outra hipótese também, que a pessoa não pode ter sido reincidente, não seja reincidente, não seja cabível à transação penal, não tenha nada que considere aquela pessoa com maus antecedentes, ou que tem uma conduta criminal habitual, bem como a pessoa não foi beneficiada por esse instituto, o Instituto da Transação Penal, durante o interstício de 5 anos. Então, existem todos esses requisitos para que o Ministério Público formule um acordo de não persecução penal. Pronto, verificando que se enquadra nesses requisitos, o acordo, hoje agora as promotorias já estão sendo criados gabinetes para os promotores para que seja materializado essa inovação trazida, no pacote anticrime. Então, vão sentar, Ministério Público, o réu, o réu ainda não, mas o autor do crime e o advogado, para que seja negociado os acordos. Porque perceba,
Aceitando fazer esse acordo, o autor do crime, aceitando fazer um acordo, ele vai ter que propor, né, vai ser proposto algo para que ele faça. Por exemplo, prestação de serviço à comunidade, restituição do bem, né, pagamentos que pode ocorrer, né, pode ser determinado a pagar a reparação do dano. Então ele tem que ter algumas obrigações, ok? Ele aceitando, ele confessando, esse processo vai ser encaminhado para o juiz das garantias para verificar realmente a legalidade daquele acordo e para homologar. Posteriormente, vai passar para o juiz da vara de execução penal para verificar o cumprimento dessas obrigações e, cumprido todo o acordo, vai haver uma extinção de punibilidade, ok? Ora, se a pessoa faz esse acordo e não cumpre, o Ministério Público, tendo a ciência, ele vai rescindir esse acordo, vai verificar a justa causa e vai oferecer a denúncia. Inclusive, esse descumprimento pode até fazer com que não seja proposto uma suspensão condicional do processo. Beleza aí? Aí, repare, aí surgem algumas situações que podem ocorrer nesse acordo de não persecução penal. Primeira, vamos lá, a primeira. Entrou em vigor o pacote anticrime e os processos que estão em trâmite. Ora, esse é um instituto que não havia no nosso ordenamento jurídico, não tinha no nosso ordenamento jurídico. Então imagine a pessoa que está sendo processada por estelionato, por roubo, né? Estelionato, furto, e surge esse instituto do acordo de não persecução penal. Ora, perceba que nesse caso aí, né? E aí? Só que ele já foi denunciado essa pessoa. O processo já está em trâmite. E aí essa pessoa tem o direito a fazer esse acordo de não persecução penal. Ora, a maioria dos doutrinadores tem entendido que mesmo os processos em trâmite, os réus que estão sendo processados criminalmente e se enquadra, não houve violência doméstica, não houve violência ou grave ameaça, a pessoa confessa prática do crime primário, não tem maus. Perceba, para esses casos as pessoas vêm entendendo que cabe sim esse acordo de não persecução penal, pelo fato de esse acordo, né, o pacote anticrimes ser uma lei híbrida e nessa parte é mais benéfica para o réu, então pode retroagir. Então, a maioria dos doutrinadores vem entendendo que mesmo os casos em trâmite, é possível sim fazer esse acordo de não persecução penal, tendo em vista que essa parte da lei é mais benéfica para o réu, então pode sim ser aplicado esse acordo de não persecução penal. Mas existe posicionamentos contrários, mas grande parte da doutrina dos processualistas penais vem defendendo essa ideia de que pode sim ser feito esse acordo de não persecução penal, mesmo nos processos já em trâmite, ok? Outro questionamento, gente, é se esse acordo de não persecução penal cabe nos processos de ação penal privada. Veja, a lei do pacote anticrime, né, que modificou o nosso Código de Processo Penal, e nada fala, em nada veda esse instituto nos crimes de ação penal privada. Ora, se não veda, é permitido realizar esse acordo de não persecução penal nos processos de ação penal privada também, ok? Então, não há nenhuma vedação, então não há porquê, não há razão para que não fosse possibilitado esse acordo de não persecução penal nos crimes de ação penal privada. Ora, outra questão a respeito das causas de aumento ou diminuição da pena. Veja bem, gente, a lei, a alteração da lei, né, a lei ela não ficou muito bem clara como é que você deve utilizar. A doutrina entende que você deve utilizar o seguinte: utilizar-se da causa que mais diminui a pena, bem como a que vai diminuir, né, você utilizar-se da seguinte questão, porque o artigo 28, parágrafo 1º diz lá:
A aferição da pena mínima comendada ao delito a que se refere ao cabo legislativo serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto. Ora, não ficou muito claro, né? Não ficou muito claro. Então, a ideia que os doutrinadores fizeram é o seguinte: é utilizar-se na causa de aumento a fração que menos aumentar e a pena, claro, e no caso da diminuição, utilizar a fração que mais diminuir, ok? Então, no caso de aumento, a que menos aumentar, e na caso de diminuição, a fração que mais diminuir, ok? Ora, outra situação também que é discutida a respeito desse acordo de não persecução penal é que um dos requisitos para ocorrer esse acordo de não persecução penal é que o réu confesse a prática do crime. Ora, e aí? Se o réu confessou e ele não cumpriu o acordo de não persecução penal, essa confissão pode ser utilizado como prova na instrução do processo penal? Não, né? O fato dele ter confessado de forma circunstanciada no acordo de não persecução penal não faz prova para o processo penal, caso venha recidir esse acordo de não persecução penal. Por quê? Repare, gente, que os autos que ficarão no juiz das garantias não irá passar para o juiz que vai instruir o processo, né? E também não é razoável essa confissão que foi de um acordo ser utilizado como meio de prova para o julgamento do processo. Outra situação que acontece: se esse acordo de não persecução penal é um direito subjetivo ou discricionário do membro do Ministério Público. Ora, entendo que é um direito do réu, do autor do crime, é um direito subjetivo, de modo que se apresenta os requisitos para ser proposto o acordo de não persecução penal, é razoável que o Ministério Público ofereça, né? É aquela mesma situação da transação penal, se era direito subjetivo ou discricionário, e a maioria dos doutrinadores entenderam que era um direito subjetivo. Se foi preenchido os requisitos, o Ministério Público deve propor a transação penal. Da mesma forma, entendo nesse acordo de não persecução penal. Se esse autor do crime preenche os requisitos, obrigatoriamente o Ministério Público deverá propor esse acordo de não persecução penal. Beleza, então? Então, um forte abraço, até a próxima.